Já alguma vez se perguntou quanto tempo demora para uma vida inteira se desmoronar? No meu caso foram exatos 4 minutos e 17 segundos. Foi o tempo entre o toque estridente do telefone na parede da minha cozinha e o momento em que pousei o auscultador de volta no gancho com as mãos a tremer e o coração partido. 4 minutos e 17 segundos para transformar Joana dos Santos, a costureira respeitada da Rua das Acácias, numa mulher completamente irreconhecível até para mim mesma. O cheiro de café, acabado de fazer ainda, pairava no ar daquela tarde de março de 1999. Eu tinha acabado de estender os lençóis brancos no estendal do pátio, lençóis que lavava com tanto esmero usando aquele amaciador de alfazema que o Tosé dizia que deixava nossa cama com cheiro de lar. Naquele dia, o telefone bege pendurado na parede da cozinha tocou, enquanto eu mexia o refogado no tacho. Um toque que hoje entendo dividiu a minha existência em 2 partes, o antes e o depois. Dona Joana, a senhora precisa de saber uma coisa. A voz era feminina, mas desconhecida, um pouco trêmula, como quem reúne coragem. É sobre o Tosé e a Marisa da Casa Amarela. A colher de pau ficou suspensa no ar enquanto a voz do outro lado da linha despejava verdades que eu no fundo já suspeitava. O perfume diferente nas camisas dele, os telefonemas misteriosos no atendedor de chamadas às horas extraordinárias, que nunca apareciam no recibo de vencimento, o desinteresse pelas minhas histórias do trabalho, na confessão de lingerie da dona Lourdes. 16 anos de casamento reduzidos a uma traição com a vizinha da Casa Amarela, aquela que me trazia bolinhos por amizade e pedia açúcar emprestado. No momento em que desliguei o telefone, algo dentro de mim também se desligou. Era como se um interruptor tivesse sido acionado substituindo a Joana paciente, que fazia crochê nas tardes de domingo e guardava dinheiro num envelope pardo para comprar uma máquina de lavar por uma mulher que eu nunca tinha conhecido antes, uma mulher capaz de qualquer coisa. O que aconteceu nos dias seguintes levou-me por um caminho que eu jamais imaginei percorrer. Não foi apenas um casamento que se desfez, foi a minha identidade inteira de dona de casa, a reclusa de esposa dedicada à mulher abandonada de cidadã, aquela que perdeu a cabeça. Olho para as minhas mãos hoje aos 61 anos e vejo as mesmas linhas, as mesmas impressões digitais, mas sei que não são as mesmas mãos. As mãos que agora acariciam com ternura as testas enrugadas dos idosos de quem cuido já não conseguem fechar-se em punhos de raiva. Foram necessários 26 anos e uma temporada no inferno para eu aprender que às vezes é preciso perder tudo para realmente nos encontrarmos. Antes daquele telefonema, minha vida tinha a precisão de um relógio suíço. Filha de lavradores de Santarém, eu tinha me casado aos 19 anos com Antônio José o Tosé, que trabalhava como supervisor na metalúrgica da cidade. Conhecemo-nos numa quermesse da igreja de Santo Antônio. Ele tinha 24 anos, um Fiat Uno amarelo financiado e um sorriso que fazia covinhas nas bochechas. Dizia que eu tinha mãos de fada quando me via costurar. Em 1999, Jauleá, morávamos na nossa casa própria em Caldas da Rainha há 5 anos. Uma construção simples, mas que representava todas as nossas economias e sonhos. 2 quartos, um jardim pequeno, onde eu cultivava as minhas dálias. Uma churrasqueira que o Tosé usava aos domingos para receber os colegas da metalúrgica. Tínhamos até conseguido trocar o Fiat Uno por um Opel Corsa de 90 e 2 azul escuro que ele lavava religiosamente todos os sábados de manhã. A nossa rotina era tão previsível quanto confortável. Eu acordava às 5h30 para lhe preparar a marmita, que saía às 6h40 para o trabalho. Às 7h15, eu mesma partia para a confecção da Dona Lourdes, onde costurava lingerie das 8 às 5 com 1 hora de almoço. Às sextas-feiras recebíamos o pagamento em envelopes pardos, o dele bem mais gordo que o meu, claro. Um dia vais poder parar de trabalhar, Joana dizia ele enquanto víamos a Marimar na nossa televisão de 20 polegadas, comprada a 12 prestações na Rádio Popular. Vou dar-te uma vida de rainha. Eu sorria, mas nunca levava a sério. Gostava do movimento das agulhas da máquina de costura industrial, do cheiro do tecido novo da camaradagem,
com as outras costureiras. Entre alinhavar e coser, trocávamos receitas, confidências e sonhos. A Marta queria abrir um cabeleireiro próprio. A Dulce sonhava em ver o filho formar-se em engenharia. Eu queria um filho. Era o único ponto de atrito no nosso casamento. Depois de tantos anos a tentar, os médicos do posto de saúde sugeriram exames mais detalhados, mas o Tosé recusava-se a fazê-los. Isso é coisa que Deus manda quando tem que mandar, dizia, encerrando o assunto. Eu tinha me conformado. Compensava enchendo a casa de vasos de plantas e criando 2 gatos recolhidos da rua, o Romeu e a Julieta. Também dedicava os meus domingos à catequese na igreja. Ensinava crianças de 8 a 10 anos a rezarem o terço e a conhecerem as histórias da Bíblia. Era uma vida simples, mas que me parecia completa. A nossa rua era tranquila, daquelas onde todos se conhecem pelo nome. As vizinhas trocavam receitas, cuidavam das crianças umas das outras e sabiam exatamente quem estava de dieta ou tinha discutido com o marido. Quando a Marisa se mudou para a casa amarela da esquina, em outubro de 1998, fui a primeira a levar um bolo de fubá para dar as boas-vindas. Você é sempre tão gentil, dona Joana. Ela disse com um sorriso que agora percebo tinha algo de calculista. Se todas as vizinhas fossem como a senhora, o mundo seria mais bonito. A Marisa tinha 30 e poucos anos, era separada, tinha cabelos pintados de loiro e usava sempre batons em tons de vermelho, que eu jamais teria coragem de usar. Trabalhava como recepcionista numa clínica médica particular e nas horas vagas vendia cosméticos de porta em porta. Foi assim que começou a frequentar a nossa casa com regularidade, trazendo amostras de cremes e perfumes para eu experimentar. Este é a cara do Tosé, dizia, espalhando uma colônia no meu pulso. Os homens adoram este aroma amadeirado. Faz sucesso com as clientes da clínica que querem agradar aos maridos. Eu inocentemente comprava frascos e mais frascos, acreditando que estava a investir no meu casamento. O que não sabia era que estava a financiar a sua aproximação com um homem que havia jurado ser meu companheiro até que a morte nos separasse. Os primeiros sinais eram subtis, como o orvalho que se forma nas folhas das minhas dálias antes do amanhecer. O Tosé começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com uma explicação plausível. Reunião de última hora, problema com um fornecedor, happy hour com clientes importantes. A frequência com que tomava banho assim que chegava a casa também aumentou. É que na fábrica há muito pó de metal, Joana, agarra-se à pele e irrita. A nossa vida íntima, que já não era tão frequente, praticamente desapareceu. Quando eu tentava aproximar-me nas noites de sexta-feira, o nosso tradicional momento a dois, ele estava sempre cansado demais ou com dor de cabeça. A televisão e o jornal tornaram-se barreiras físicas entre nós na cama. Uma tarde de quarta-feira, voltei mais cedo do trabalho porque a máquina corta e cose da confecção tinha variado. Ao entrar no quarto para trocar de roupa, notei que a cômoda estava ligeiramente fora do lugar habitual. Instintivamente olhei para trás dela. Era onde guardávamos a nossa pequena poupança dentro de uma lata de bolachas Maria. O dinheiro que vínhamos a economizar para trocar os móveis da sala estava pela metade. Naquela noite, quando o confrontei, o Tosé disse que tinha precisado de pagar um concerto no Corsa que não me quis contar para não me preocupar. Acreditei como sempre. Um mês depois, o nosso atendedor de chamadas, um luxo na época, começou a registrar chamadas estranhas. Quando eu atendia, a pessoa do outro lado desligava. O Tosé apagava as mensagens antes que eu pudesse ouvi-las, dizendo que eram apenas trotes. Andas muito desconfiada, Joana. Isso não faz bem ao casamento. E então veio aquela sexta-feira, dia 26 de março de 1999. Já era quase hora do almoço na confecção quando a dona Lourdes me chamou à sua sala. Tinha uma expressão grave que não combinava com seu jeito habitualmente expansivo. Joana, a Sandra do cabeleireiro, ligou. Disse que viu o teu Tosé na farmácia a comprar preservativos. Ela segurou as minhas mãos entre as dela. Eu não me ia meter, mas tu és como uma filha. Há alguma coisa errada, querida. Saí mais cedo do trabalho com a cabeça a latejar. O trajeto de autocarro até casa, que normalmente levava 20 minutos, pareceu durar uma eternidade.
Cada solavanco do veículo era como uma martelada nas minhas suspeitas. Ao descer na paragem, vi o Corsa azul escuro estacionado em frente à nossa casa. O Tosé nunca voltava para almoçar. Entrei sem fazer barulho. Não havia ninguém na cozinha nem na sala. Um par de saltos vermelhos que não me pertenciam estava ao lado do nosso sofá. A porta do quarto estava entreaberta e de lá vinham sussurros e risos contidos. O chão parecia desaparecer sob os meus pés enquanto eu caminhava como num pesadelo em câmara lenta em direção àquele quarto onde eu tinha dormido por 16 anos. Foi ali parada na soleira da porta do nosso quarto a ver o meu marido e a minha vizinha enrolados nos lençóis que eu tinha estendido no estendal naquela mesma manhã que a primeira Joana, a paciente e a compreensiva que engolia sapos sem reclamar, começou a morrer. No seu lugar, nasceu uma mulher que eu não reconhecia uma mulher capaz de fazer escolhas que mudariam tudo para sempre. Saí dali, sem ser notada a caminhar como um autômato até casa da Célia 2 ruas abaixo. Estava em choque, incapaz de chorar ou gritar. A Célia serviu-me um chá de camomila e deixou-me sentar em silêncio na sua sala enquanto ela falava sobre como os homens são todos iguais e como eu merecia coisa melhor. O telefone tocou. Era o telefonema que mencionei no início. Uma voz anônima, provavelmente alguma vizinha bem intencionada, a confirmar o que eu acabara de testemunhar com os meus próprios olhos. Foi então que algo dentro de mim se quebrou como um galho seco durante uma tempestade. A dor deu lugar à raiva, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, que parecia subir do meu estômago até a minha garganta, sufocando cada resquício de bom senso. Era uma sensação quase física. Os meus dedos formigavam, o meu peito queimava, minha visão parecia turva por uma cortina vermelha. O que aconteceu no dia seguinte mudaria o curso da minha vida para sempre. Um sábado que começou como tantos outros com o canto dos pardais no meu pátio e terminou com o barulho metálico de uma cela a fechar-se atrás de mim. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei em casa da Célia a fitar o teto descascado do quarto de hóspedes enquanto as horas se arrastavam no relógio digital vermelho sobre a mesa de cabeceira. Cada minuto era uma eternidade, cada pensamento uma punhalada. Via repetidamente a cena do meu quarto, os dois enroscados nos meus lençóis a rir da minha ingenuidade, enquanto eu costurava lingerie que nunca vestiria para agradar a um homem que me traía com a vizinha. Quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas da cortina florida, levantei-me como um autômato. Deixei um bilhete a Célia a agradecer a hospitalidade e caminhei de volta para casa. Era um sábado como tantos outros na vizinhança. Crianças a andar de bicicleta, homens a lavar carros, nos passeios o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. A normalidade do mundo ao meu redor contrastava brutalmente com o caos dentro de mim. O nosso portão rangeu como sempre rangia. A chave girou na fechadura como sempre girava. Tudo igual, tudo diferente. A casa estava vazia. Uma chávena de café pela metade sobre a mesa da cozinha e o cheiro do perfume dela ainda a pairar no ar. Aquele mesmo perfume que ela me vendera prometendo que faz os homens apaixonarem-se. Abri o armário do nosso quarto que agora parecia pertencer a estranhos. Todas as camisas dele estavam no lugar de sempre organizadas por cor como eu as arrumava toda segunda-feira depois de passar a ferro. Toquei no tecido da camisa azul, clara, a favorita dele, aquela que eu lhe tinha dado de presente no aniversário de 40 anos. Foi como se uma represa dentro de mim finalmente rompesse. Chorei. Chorei até sentir que não havia mais uma gota de água no meu corpo. Então ouvi o barulho do Corsa a estacionar em frente de casa. O motor foi desligado. A porta bateu. Passos no caminho de pedras do jardim. O puxador da porta girou. O Tosé entrou despreocupado a assobiar a música do anúncio de cerveja que passava constantemente na televisão. Trazia um saco de pão fresco na mão. Parou instantaneamente quando me viu sentada na beira da cama entre as camisas espalhadas e uma mala aberta. Joana, pensei que estivesses em casa da tua mãe em Santarém. A mentira saiu tão natural que me perguntei quantas outras tinham sido ditas ao longo dos nossos 16 anos. Estou a arrumar as tuas coisas. A minha voz saiu estranhamente calma. Vais-te embora hoje.
Ele pousou o saco de pão sobre a cômoda e ensaiou aquele sorriso com covinhas que um dia me encantara. Do que estás a falar, mulher, enlouqueceste. Eu vi Tosé. As palavras saíram como pedras. Ontem tu e a Marisa na nossa cama. O sorriso desapareceu. No seu lugar, vi primeiro surpresa, depois um lampejo de vergonha e finalmente algo que se transformou em irritação. Estás a imaginar coisas? Joana, andas a trabalhar demais estressada com essa história de não ter filho. Foi a gota de água. Levantei-me lentamente a calma antes da tempestade. Não fales dos filhos que não tivemos. Não te atrevas a usar isso. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto que eu conhecia bem. Fazia isso quando estava nervoso, quando precisava de ganhar tempo para elaborar mais uma mentira. Ouve, Joana, estás confusa. Eu e a Marisa somos apenas amigos. Ela tem me ajudado com umas coisas, só isso. Que coisas, Tosé? Que coisas um homem casado precisa da ajuda de uma vizinha solteira na nossa cama sem roupa? Ele mudou de estratégia, sua expressão a endurecer. E se for o que vais fazer, achas que é fácil viver com uma mulher que só pensa em trabalho e igreja, que não consegue nem me dar um filho? Cada palavra era uma bofetada. 16 anos reduzidos a isso. Culpa por não ter engravidado, por trabalhar, por frequentar a igreja, como se os meus defeitos justificassem a sua traição. Sabes há quanto tempo estamos juntos? Eu e a Marisa. Ele deu um passo na minha direção agora com um brilho desafiador nos olhos. Quase 8 meses. 8 meses e tu nem percebeste. Tão ocupada com as tuas linhas e agulhas, tão preocupada com os problemas das tuas amigas da confessão. 8 meses desde antes de ela se mudar para a Casa Amarela. O tempo todo, enquanto eu comprava os seus produtos, enquanto ela sorria para mim, enquanto tomávamos café juntas nas manhãs de sábado. E sabes de uma coisa? Ele continuou agora claramente a querer magoar-me. Ela está grávida de 2 meses já. O filho que tu nunca conseguiste dar-me. O mundo pareceu parar por um instante. O ar ficou pesado demais para respirar. Grávida. A vizinha carregava o filho do meu marido, o filho que deveria ter sido meu, o filho pelo qual eu tinha chorado tantas noites. Não me lembro exatamente do momento em que peguei no candeeiro de porcelana da mesa de cabeceira, nem de quando o arremessei contra a parede a poucos centímetros da cabeça dele. Lembro-me vagamente de gritar palavras que nunca pensei que sairiam da minha boca. Eu, catequista, filha de Maria, sai da minha casa agora. Ele não saiu. Em vez disso, aproximou-se com o rosto contorcido de raiva. Tua casa eu paguei por cada tijolo deste lugar. Achas que as tuas misérias de costureira pagaram o quê? A sanita no máximo. Foi quando tudo explodiu. A Joana controlada, a mulher que tinha engolido 16 anos de frustrações e sonhos adiados, simplesmente deixou de existir. No seu lugar, surgiu uma criatura movida por pura fúria, uma força da natureza impossível de conter. O que aconteceu em seguida foi um borrão de gritos, objetos partidos e acusações. Lembro-me de o empurrar para fora do quarto, de atirar as suas roupas pela janela, de o ver a tentar segurar-me, enquanto eu destruía o porta-retratos do nosso casamento. A cada segundo, a raiva crescia, alimentada por cada lembrança de sacrifício, cada noite em que esperei acordada, cada mentira que engoli por amor. Quando a campainha tocou, não ouvi. Quando bateram a porta, não atendi. Foi só quando os vizinhos entraram alarmados com os gritos que percebi que metade da Rua das Acácias assistia à dissolução do meu casamento como quem assiste a uma telenovela das 9. E lá estava ela, a Marisa, de pé na minha sala, com a mão pousada protetoramente sobre o ventre, ainda plano ao olhar para mim, com uma mistura de medo e desafio nos olhos pintados de rímel azul. Aquele olhar foi a faísca que incendiou o barril de pólvora. Tu. A palavra saiu como veneno da minha boca quando vi a Marisa parada ali na minha sala ao lado do Tosé. Entraste na minha casa, comeste na minha mesa, fingiste ser minha amiga. Um silêncio tenso caiu sobre a sala agora cheia de vizinhos curiosos. A dona Olímpia, reformada do 32, segurava um terço entre os dedos enrugados. O seu Geraldo, o dono da mercearia,
Mantinha-se à distância como se testemunhasse um acidente de carro iminente. Joana, vamos conversar civilizadamente. Interveio a Célia, que tinha chegado ao ouvir a comoção. Todos aqui são adultos. Adultos, a palavra soou estranha aos meus ouvidos. Que tipo de adulta eu era? Uma mulher de 35 anos que tinha acabado de descobrir que a sua vida inteira era uma farsa, que o seu marido não apenas atraía, mas tinha engravidado a amante. Que tipo de adulta deveria ser nesta situação? Saiam da minha casa. A minha voz era um fio trêmulo. Todos vocês. Ninguém se moveu. Em vez disso, o Tosé aproximou-se da Marisa, passando o braço ao redor dos seus ombros num gesto protetor que me dilacerou por dentro. Aquele gesto, mais do que qualquer palavra, selou o fim do meu casamento. Nunca em 16 anos ele me tinha defendido daquela maneira. Joana, ser razoável, disse ele como quem fala com uma criança. Eu vou buscar as minhas coisas e a gente resolve isto depois com calma. Comecei a rir, um riso histérico descontrolado que assustou até a mim mesma. Razoável, razoável. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ria. Seu desgraçado, traíste-me, engravidaste-a, e ainda queres que eu seja razoável. Olha como falas. A Marisa deu um passo à frente, olhos a faiscar. Ele não te traiu por acaso. Tu nunca lhe deste atenção, sempre ocupada com as tuas coisas, nunca conseguiste dar um filho ao homem. Ele merece alguém que... Não sei exatamente o que aconteceu. Foi como se algo rompesse dentro de mim, como um dique a ceder sob pressão extrema. No momento eu estava parada no meio da sala. No seguinte, as minhas mãos agarravam os cabelos loiros oxigenados da Marisa. Os gritos dela misturavam-se aos meus, as exclamações chocadas dos vizinhos aos apelos do Tosé. Senti braços a puxarem-me para trás, a tentar separar-me dela. A Marisa cambaleou para longe a segurar o rosto, onde as minhas unhas tinham deixado marcas vermelhas. O seu olhar mudou de desafio para medo puro. Estás louca, louca? Ela gritou a tremer enquanto Tosé a amparava. Eu vou processar-te. Vou chamar a polícia. Olha o que me fizeste, sua desequilibrada. Foi quando percebi que tinha atravessado uma linha sem volta. Já não era a Joana que todos conheciam, a paciente, a compreensiva mulher que se sentava no primeiro banco da igreja aos domingos. Tinha me transformado numa pessoa capaz de atos que jamais imaginei. O meu corpo todo tremia, o meu coração batia tão forte que sentia como se fosse explodir no peito. A adrenalina circulava nas minhas veias, deixando as minhas mãos a formigar e a minha visão turva. Na minha mente, imagens sucediam-se num turbilhão. O Tosé e eu no altar, os nossos planos para o futuro, as tentativas frustradas de engravidar, o dinheiro que economizamos para comprar a casa, o modo como ele enrolava esparguete no garfo, o nosso primeiro beijo na quermesse. 16 anos de memórias misturavam-se com a cena recente dele na cama, com a Marisa, com o anúncio da gravidez, com um gesto protetor em direção a ela. Chama a polícia mesmo. Ouvi a minha própria voz dizer estranhamente: calma agora. Chama e eu conto a toda a gente como vocês, os dois, armaram tudo. Como te mudaste para perto de propósito, como entravas na minha casa a fingir ser minha amiga enquanto dormias com o meu marido. A Marisa empalideceu. Havia verdade nas minhas palavras e ela sabia disso. Ninguém vai chamar polícia nenhuma. O Tosé interveio assumindo o controle da situação. Isto aqui é um problema de família. E vamos resolver-lo como família. Família, a palavra saiu como uma risada amarga. Que família, Tosé, a que tu destruíste ou a que estás a construir às escondidas? Nesse momento, o seu Geraldo deu um passo à frente. Malta, vamos acalmar os ânimos. Dona Joana, a senhora está nervosa, é compreensível, mas a violência não resolve. Por que não deixa o seu marido ir buscar as coisas dele em paz? Depois vocês conversam com a cabeça fria, como se fosse possível, como se houvesse um manual para lidar com a destruição do seu casamento, da sua casa, dos seus sonhos. Tudo bem, concordei, não porque achasse que era o certo, mas porque subitamente me senti exausta, como se cada gota de energia tivesse sido drenada do meu corpo. Pega nas tuas coisas e sai. Observei em silêncio, enquanto o Tosé enchia 2 malas com roupas, documentos, à sua máquina de barbear elétrica. Os mesmos gestos cotidianos, dobrar camisas, fechar fechos,
de correr agora carregados de uma finalidade terrível. Cada objeto que ele colocava na mala era um pedaço da nossa vida, juntos a ser levado embora. Quando ele finalmente terminou, parou à porta do quarto e olhou para mim. Por um momento, vi no seu rosto algo parecido com arrependimento, talvez até carinho. 16 anos não se apagam completamente mesmo nas piores circunstâncias. Joana, eu. Vai-te embora, interrompi, incapaz de ouvir o que quer que ele fosse dizer. Apenas vai. E ele foi de mãos dadas com a Marisa a carregar 2 malas com 16 anos da nossa vida. Os vizinhos dispersaram, alguns lançando-me olhares de pena, outros de reprovação. A Célia ficou até o fim, ajudando-me a limpar os cacos de vidro e porcelana espalhados pelo chão. Testemunhas silenciosas da minha fúria. Quando a última pessoa saiu e fechou a porta, o silêncio que caiu sobre a casa foi ensurdecedor. Um silêncio pesado, vivo, que parecia pressionar os meus ouvidos e esmagar o meu peito. Caminhei pela sala, pela cozinha, pelo quarto, por cada cômodo daquela casa que agora parecia pertencer a outra pessoa. Os espaços antes preenchidos pela presença dele agora escancaravam a sua ausência. Sentei-me na beira da cama, a nossa cama, e finalmente permiti que o impacto total do que tinha acontecido me atingisse. Não foram apenas lágrimas que vieram, mas um choro primitivo visceral, que parecia arrancar pedaços de mim. Chorei pela mulher que eu tinha sido, pela ingenuidade perdida, pelos sonhos destruídos. Chorei pelo filho que nunca tive e que agora a outra carregava. Chorei até que os meus olhos ardessem e a minha garganta doce, até que não houvesse mais lágrimas, apenas um vazio pulsante onde antes existia o meu coração. Naquela noite, deitei-me no sofá, incapaz de dormir na cama, que agora parecia contaminada. No teto, as sombras dançavam, formando padrões que pareciam zombar de mim. Como não percebeste como foste tão cega há 8 meses, Joana? Foi a noite mais longa da minha vida. Uma noite em que morri e renasci várias vezes, em que revivi cada momento do meu casamento à procura de sinais que não vi, pistas que ignorei. Uma noite em que jurei nunca mais ser feita de tola, nunca mais confiar, nunca mais amar. Uma noite em que a Joana dócil, confiante e otimista foi enterrada, dando lugar a uma mulher desconfiada, amargurada e ferida. O que eu não sabia é que o pior ainda estava para vir, que aquela noite de insônia era apenas o prelúdio de uma tempestade que arrasaria tudo o que restava da minha vida. O domingo amanheceu com um sol impiedoso que parecia zombar da escuridão dentro de mim. Não fui à igreja. Eu, que nunca tinha faltado a uma missa em anos, não conseguia imaginar-me sentada no primeiro banco a receber olhares de pena ou, pior, de julgamento. As cidades pequenas têm disto. Em poucas horas todos sabem de tudo e as histórias crescem como massa de pão com fermento a mais. Passei o dia a alternar entre estados de apatia profunda e surtos de atividade frenética. Ora estava imóvel no sofá a fitar o vazio. Ora limpava gavetas, deitando fora tudo que me lembrasse o Tosé. Fotos de casamento, cartões de aniversário, o relógio de pulso partido que ele nunca consertou. Tudo foi parar em sacos de lixo pretos. Por volta das 5 da tarde a campainha tocou. Era o padre Antônio, com seu rosto bondoso marcado pela preocupação. Joana, senti a tua falta na missa hoje, disse ele, sentando-se no cadeirão da sala. Os fiéis comentaram sobre o ocorrido. Claro que comentaram. Provavelmente foi o assunto principal depois da comunhão. Melhor que qualquer telenovela das 9. Padre e eu. As palavras faltaram. Como explicar que eu, catequista exemplar, tinha agarrado nos cabelos de uma mulher grávida em frente à meia vizinhança? Não precisas de explicar, disse ele gentilmente. Estou aqui para ouvir, não para julgar. Chorei novamente contando tudo. A traição, a gravidez, a minha explosão de fúria. O padre ouviu em silêncio, ocasionalmente a assentir com a cabeça. O que Deus deve pensar de mim agora? Perguntei finalmente envergonhada. Deus pensa que tu és humana, Joana, e que os humanos cometem erros, especialmente quando feridos. Ele segurou as minhas mãos entre as suas, mas agora é hora de lhes perdoar a eles e a ti mesma. Perdoar, a palavra soou oca impossível. Como perdoar quem destruiu tudo o que construí?
Como perdoar a mim mesma por me transformar em alguém que não reconheço? Depois de o padre sair, prometi a mim mesma que tentaria seguir em frente. Segunda-feira voltaria à confessão, retomaria a minha rotina, reconstruiria minha vida tijolo por tijolo como tinha feito com a casa. Adormeci com essa resolução exausta demais para sonhar. A manhã de segunda-feira trouxe uma surpresa desagradável. Ao abrir a porta para ir trabalhar, encontrei 2 carros da polícia estacionados em frente de casa. Um agente aproximou-se com expressão grave. Senhora Joana dos Santos, a senhora está a ser intimada por agressão à senhora Marisa Oliveira. Fiquei paralisada, o sangue a gelar nas veias. Agressão à senhora terá oportunidade de se defender, mas precisamos que nos acompanhe até a esquadra. Foi surreal. Eu, Joana dos Santos, 35 anos, costureira catequista, sem sequer uma multa de trânsito no currículo, a ser escoltada para um carro da polícia sob os olhares curiosos dos vizinhos. Vi a dona Olímpia a benzer-se na janela. Vi crianças a interromper o jogo da bola para apontar. Vi o seu Geraldo a abanar a cabeça em desaprovação. Na esquadra fui informada de que a Marisa tinha apresentado queixa por lesão corporal. Segundo ela, eu a tinha atacado violentamente, causando escoriações e pondo em risco a gravidez. Pior, ela alegava que eu a tinha ameaçado matar, lá a ela e ao bebê. Isso é mentira, exclamei chocada. Eu nunca ameacei ninguém. O delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas, olhou para mim com uma mistura de cansaço e ceticismo. Senhora, temos testemunhas que confirmam que a senhora estava descontrolada e a vítima apresenta marcas físicas consistentes com a agressão. Marcas azunhadas que deixei no rosto dela durante a nossa discussão eram reais. Sim, mas quanto ao resto, quanto às ameaças, era a palavra dela contra a minha. Fui libertada naquele mesmo dia, mas com uma intimação para comparecer a uma audiência. Ao sair da esquadra, liguei de uma cabine telefônica para Dona Lourdes a explicar por que não tinha comparecido ao trabalho. A sua voz do outro lado da linha soou hesitante e constrangida. Olha, Joana, talvez seja melhor tirares uns dias, sabes? Até essa história toda arrefecer. As clientes comentam. Percebes? Não percebi. Não naquele momento. Só depois percebi que estava a ser gentilmente dispensada. Quem quer uma costureira violenta, descontrolada, que ataca mulheres grávidas, especialmente numa confecção que produz lingerie delicada que exige mãos pacientes e precisas? Voltei para casa derrotada. Em menos de 72 horas tinha perdido o meu marido, o meu trabalho e a minha reputação. A casa de que tanto me orgulhava agora parecia uma prisão. As vizinhas atravessavam a rua para não passarem no meu passeio. O telefone não tocava, exceto por algumas ligações de pessoas que desligavam ao ouvir a minha voz, provavelmente curiosas, para saber se os rumores eram verdadeiros. Na quarta-feira recebi outra visita inesperada. A coordenadora da catequese da paróquia, uma senhora rígida chamada Matilde, veio conversar. O tom da conversa ficou claro nos primeiros minutos. Joana, tu percebes que como catequistas somos exemplos para as crianças. Ela começou sem olhar nos meus olhos. Com tudo o que está a acontecer, talvez seja melhor afastares-te por um tempo. As crianças sabem das acusações? Perguntei horrorizada. As crianças sabem de tudo, querida. Os pais comentam em casa, elas ouvem. Ela suspirou finalmente a olhar para mim. 3 mães já ligaram a dizer que não se sentem confortáveis em deixar os filhos na tua turma. Entende, não é nada pessoal, mas era pessoal, extremamente pessoal. Eu estava a ser julgada e condenada por todos sem chance de defesa. A mulher traída tornara-se a vilã da história. No sábado seguinte, uma semana após a explosão que destruiu a minha vida, recebi uma carta oficial. O Tosé estava a entrar com um pedido de divórcio, alegando comportamento agressivo e incompatibilidade de gênios. Ele também queria a casa. Afinal, como me tinha tirado a cara cada tijolo, fora pago com o salário dele, a minha contribuição como costureira a ganhar menos de um salário mínimo era insignificante aos olhos da lei. Sentada na varanda a ver o pôr do sol tingir de vermelho o céu de Caldas da Rainha, percebi que estava completamente sozinha, sem marido, sem trabalho, prestes a perder a casa abandonada pelos amigos, afastada da igreja. Tudo o que construí em 35 anos de vida
Tinha sido varrido numa semana como um castelo de areia pela maré. Foi quando a Célia apareceu trazendo uma lasanha congelada e notícias que mudariam o curso da minha história. Falei com o meu primo Augusto, aquele que é advogado em Leiria, disse ela sentando-se ao meu lado na varanda. Ele disse que a situação é complicada, Joana. A Marisa tem testemunhas marcas físicas e está grávida. Isso pesa muito. Mas ela está a mentir sobre as ameaças. Eu nunca disse que a ia matar. A Célia segurou a minha mão, seus olhos cheios de uma compaixão que fez o meu estômago afundar. O problema é que não tens como provar isso. E há mais. O Tosé anda a dizer por aí que tu sempre foste ciumenta e controladora, que ele aguentou anos de abuso psicológico. Está a pintar um quadro de ti como uma mulher instável. A injustiça era tão grande que me deixou sem ar. Eu que tinha engolido tantas frustrações em silêncio, que tinha tolerado as suas chegadas tardias e desculpas esfarrapadas a ser retratada como abusiva. Mas isso não é verdade. Toda a gente sabe que não é verdade. Sabe mesmo, Joana? A Célia perguntou suavemente. Ou as pessoas veem o que querem ver. Uma mulher traída que perdeu o controle, atacou uma grávida e agora está a ser punida. É uma narrativa conveniente e fácil de entender. As pessoas preferem histórias simples com vilões e heróis claramente definidos. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, uma realidade amarga cristalizou-se. Eu tinha sido transformada na vilã da minha própria história. O mundo tinha me virado as costas com uma velocidade assustadora. As mesmas pessoas que sorriam quando eu passava agora, fechavam as cortinas quando me viam na rua. Na segunda-feira seguinte, exatamente 2 semanas após o dia em que a minha vida desmoronou, compareci à audiência no tribunal. O Tosé estava lá de mãos dadas com a Marisa, cuja barriga ainda imperceptível era destacada pelo vestido justo. Ela tinha um penso no rosto exagerado para os arranhões que eu tinha causado. Uma performance perfeita de vítima. O juiz, um homem severo de cabelos grisalhos, ouviu os depoimentos com expressão impassível. Quando chegou a minha vez de falar, senti a garganta apertar. Como explicar que aquela explosão de fúria tinha sido um momento isolado numa vida inteira de contenção? Como fazer alguém entender a dor de ser traída, humilhada e depois transformada num monstro, Senhora Santos? O juiz disse finalmente: considerando a gravidade das acusações e o risco à integridade física de uma gestante, estou a conceder uma medida protetiva em favor da Senhora Oliveira. A senhora está proibida de se aproximar dela num raio de 200 metros. Não era só isso. Fui condenada a 3 meses de detenção por agressão convertidos em serviços comunitários devido à minha ficha limpa anterior. O pedido de divórcio seguiria o seu curso com grandes chances de o Tosé ficar com a casa. Saí do tribunal atordoada, incapaz de processar tudo o que tinha acontecido. 3 meses atrás eu era Joana dos Santos, esposa dedicada, trabalhadora, respeitada na comunidade. Agora era uma mulher divorciada, desempregada, com antecedentes criminais, vista como violenta e instável. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha história. Uma decisão nascida do desespero da injustiça e da sensação de que não havia mais nada a perder. Naquela noite liguei para minha irmã Conceição em Santarém. Preciso de um lugar para ficar, disse com a voz embargada. Só por um tempo, até eu reorganizar a minha vida. Vem minha irmã. Ela respondeu sem hesitar. Aqui ninguém conhece a tua história. Podes recomeçar. E foi assim que aos 35 anos apanhei o autocarro para Santarém com 2 malas contendo os restos da minha vida anterior. Deixei para trás a casa pela qual tanto lutei. Deixei para trás 16 anos de memórias. Deixei para trás a mulher que eu tinha sido. Mas o que eu não sabia enquanto o autocarro atravessava as serras naquela noite é que esse não seria o fim da minha história, apenas o doloroso início de uma jornada de autodescoberta que duraria décadas. Santarém recebeu-me com a indiferença reconfortante das cidades médias. Aqui, eu não era a mulher traída que perdeu o controlo. Era apenas a Joana, a irmã da Conceição, que veio do interior. Os primeiros dias em casa da minha irmã foram um estranho limbo entre alívio e desespero. Dormia num colchão no quarto das crianças a acordar sobressaltada no meio da noite, a precisar de alguns segundos para me lembrar onde estava e por quê.
Não podes ficar a esconder-te para sempre. A Conceição disse ao pequeno almoço 2 semanas depois da minha chegada. Precisas de encontrar um trabalho, reconstruir a tua vida. Ela tinha razão, claro. O dinheiro que trouxe economias de anos escondidas numa lata de achocolatado não duraria muito. Além disso, o vazio dos dias arrastava-se como uma eternidade sem máquina de costura, sem compromisso, sem propósito. As horas acumulavam-se pesadas, enquanto eu ajudava nas tarefas domésticas a tentar não ser um fardo. O meu primeiro emprego em Santarém foi como empregada de limpeza na escola municipal. A diretora amiga da Conceição contratou-me sem fazer muitas perguntas sobre o meu passado. O salário era o mínimo mais suficiente para alugar um quartinho nas traseiras da casa da Dona Amélia, uma senhora viúva que alugava quartos para complementar a reforma. Você cose, não é? Perguntou a Dona Amélia depois de me ver arremendar uma blusa. Tenho uma Singer antiga guardada se quiser usar. Aquela máquina de costura com o seu pedal de ferro e ruído característico tornou-se a minha primeira âncora na nova vida. Comecei a fazer pequenos concertos para vizinhos bainhas fechos de correr partidos botões soltos. Trabalhava durante o dia na escola e costurava à noite à luz de um candeeiro amarelado, enquanto o rádio tocava músicas do Roberto Carlos e da Roberta Miranda. O dinheiro era curto, mas eu estava a sobreviver, até que 3 meses após a minha chegada recebi uma intimação judicial. Era o divórcio finalizado e, como esperado, o Tosé ficou com a casa. A minha parte, uma quantia irrisória que mal cobriria 2 meses de aluguer, seria depositada numa conta bancária. Naquela noite, sentada na cama estreita do meu quartinho, chorei como não chorava desde a infância. Não pela perda material, mas pela enormidade do que tinha acontecido. Em poucos meses, perdi tudo o que construí em 16 anos. O meu nome na pequena cidade onde cresci agora estava associado à violência e ao escândalo. A senhora tem família? Perguntou a diretora da escola um dia, enquanto eu limpava as janelas da secretaria. A minha irmã respondi brevemente a evitar prolongar a conversa. Não digo marido-filhos. Senti o familiar nó na garganta. Sou divorciada sem filhos. A expressão dela mudou subtilmente, uma mistura de curiosidade e pena que eu aprenderia a reconhecer nos olhares das pessoas. Na pequena Santarém de 1999, uma mulher divorciada aos 35 anos ainda era objeto de especulações, especialmente uma sem filhos que apareceu de repente com poucas explicações sobre o seu passado. No meu 2º mês na escola, presenciei uma cena que me abalou profundamente. No pátio, durante o intervalo, uma menina de aproximadamente 10 anos estava encurralada por 3 colegas mais velhas. Elas puxavam-lhe o cabelo e riam enquanto ela chorava impotente. Ei, parem com isso! Gritei a correr na sua direção com a esfregona ainda na mão. As meninas mais velhas dispersaram, mas não sem antes lançarem olhares desafiadores. A menina, ainda a soluçar, olhou para mim com uma gratidão que me desarmou. Obrigada, ela murmurou a enxugar as lágrimas. Qual é o teu nome? Perguntei abaixando-me, para ficar à sua altura. Ana Luísa. Toda a gente me chama de Aninha. Por que é que elas estavam a implicar contigo, Aninha? Ela baixou os olhos envergonhada. Porque o meu pai foi-se embora de casa. Elas dizem que ele foi porque ninguém gosta de mim. Algo se quebrou dentro de mim. Vi naquela criança o reflexo do meu próprio desamparo, da minha própria dor injustificada. Isso é mentira, disse firmemente a segurar as suas mãozinhas trêmulas. Às vezes os adultos fazem escolhas ruins, mas nunca é culpa das crianças. Depois daquele dia, a Aninha começou a procurar-me nos intervalos. Sentava-se perto de onde eu limpava a contar histórias da escola, a mostrar os seus desenhos. Eu ouvia, respondia, sorria, mas mantinha distância. O medo de me apegar era maior que a alegria daquela conexão inesperada. Em setembro, quase 6 meses após a minha chegada a Santarém, a diretora chamou-me à sua sala. Joana, preciso de lhe perguntar algo delicado. Ela começou a ajustar os óculos. Notei a sua aproximação com a Ana Luísa. A menina claramente se afeiçoou a si. O meu coração gelou. Imaginei acusações, mal entendidos, mais um julgamento. Eu apenas converso com ela durante o meu trabalho, expliquei defensivamente. Não estou a questionar isso, a diretora sorriu.
Na verdade, queria convidá-la para algo. Estamos a formar um grupo de apoio para crianças com dificuldades familiares, divórcios, perdas, conflitos. Percebi que tem um jeito especial com elas. Gostaria que participasse como voluntária algumas horas por semana. Fiquei sem palavras. Depois de meses a ser vista com desconfiança, alguém enxergava valor em mim. Alguém confiava crianças à minha responsabilidade. Eu não tenho formação para isso, gaguejei. Às vezes a experiência de vida vale mais que qualquer diploma. Ela respondeu simplesmente. Foi assim que aos poucos comecei a reconstruir não apenas a minha vida prática, mas também a minha identidade. 3 tardes por semana após a limpeza, sentava-me em círculo com 8 crianças no pátio da escola. Ouvíamos as suas histórias. Fazíamos desenhos, brincávamos. Eram todas como a Aninha, pequenas almas a carregar fardos pesados demais para os seus ombros frágeis. No começo de dezembro, recebi o meu primeiro presente de Natal em Santarém, um cartão feito à mão pela Aninha com coraçõezinhos coloridos e a frase para a tia Joana que me escuta de verdade. Guardei aquele cartão como um tesouro, como prova tangível de que talvez apesar de tudo eu ainda fosse capaz de fazer alguma diferença positiva no mundo. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar das nossas feridas não cicatrizadas. Na festa de Natal da escola, enquanto as crianças apresentavam uma peça para os pais, avistei um homem que lembrava vagamente o Tosé. Mesmo sabendo que não era ele, senti o familiar aperto no peito, a raiva a ressurgir como lava de um vulcão adormecido. Saí a correr para a casa de banho, a tremer incontrolavelmente. No espelho vi o reflexo de uma mulher assustada, ainda prisioneira do passado. Por mais que tentasse construir uma nova Joana, a antiga ferida traída, humilhada, ainda estava lá a gritar por vingança. Foi então que percebi sobreviver não era o suficiente. Eu precisava realmente de sarar. O ano novo de 2000 chegou com aquele entusiasmo artificial do novo milênio. Enquanto todos celebravam o futuro, eu agarrava-me desesperadamente ao presente, a tentar não ser sugada de volta ao passado. A minha resolução para o novo ano era simples e ambiciosa: tornar-me uma pessoa em paz. Precisas de conversar com alguém, insistiu a Conceição durante um almoço de domingo. Não é normal ainda acordares a chorar depois de tanto tempo. Estou bem, menti automaticamente. A verdade era demasiado complicada. Eu não estava bem, mas também não sabia como pedir ajuda. Em fevereiro, após mais um pesadelo em que perseguia o Tosé e a Marisa pelos corredores intermináveis de uma casa estranha, decidi seguir o conselho da minha irmã. O posto de saúde do bairro oferecia atendimento psicológico gratuito uma vez por semana. Relutante, marquei uma consulta. A psicóloga Drá. Helena era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 30 anos, cabelos curtos, óculos redondos. O seu consultório improvisado no posto de saúde tinha apenas 2 cadeiras, uma mesinha e um cartaz sobre vacinação na parede descascada. "Por que está aqui hoje, Joana?", perguntou ela após as apresentações. A pergunta simples e direta derrubou todas as defesas que eu tinha construído. As palavras saíram numa torrente descontrolada. Contei sobre o Tosé, a traição, a minha explosão, o julgamento injusto, a fuga para Santarém. Quando terminei, estava ofegante como se tivesse corrido quilômetros. "Está com raiva?", ela observou calmamente. "Já não estou", protestei. "Já superei isso." Ela sorriu levemente. "Joana, você apertou tantos punhos enquanto falava que as suas unhas deixaram marcas nas suas palmas." Olhei para as minhas mãos e vi as pequenas meias-luas vermelhas impressas na pele. Não tinha percebido a tensão no meu próprio corpo. "A raiva não é algo ruim", continuou a Drá. "Helena, é como a febre, um sintoma de que algo precisa de atenção. O problema é quando ela se torna crônica, quando começa a consumir quem somos." Aquelas sessões quinzenais no posto de saúde tornaram-se âncoras na minha nova rotina. Pela primeira vez tinha um espaço onde podia ser completamente honesta sobre os meus sentimentos mais sombrios, sem medo de julgamentos. A Drá, Helena, ensinou-me técnicas de respiração. Para os momentos de ansiedade, emprestou-me livros sobre autoconhecimento. Incentivou-me a escrever um diário. A minha primeira tentativa de superação foi através da escrita. Todas as noites antes de dormir, registrava os meus pensamentos num caderno de capa dura que comprei na papelaria perto da estação de caminhonagem.
No início, as palavras saíam duras mecânicas. Gradualmente, tornaram-se um rio de emoções reprimidas. Raiva, sim, mas também vergonha, culpa, arrependimento, medo. Hoje, sonhei que voltava a Caldas e escrevi numa das entradas de março. Estava à porta da minha antiga casa, mas não conseguia entrar. A chave não encaixava na fechadura. Acordei a chorar. Os sonhos eram persistentes. Às vezes era eu quem era atacada. Às vezes eu atacava a Marisa novamente. Outras vezes eu simplesmente voltava para casa e tudo estava como antes, como se nada tivesse acontecido. Em abril, tive a minha primeira grande recaída. Era o aniversário de casamento, ou seria se ainda estivéssemos juntos. 17 anos deveriam ter sido comemorados naquele dia. Em vez disso, estava sozinha no meu quartinho alugado a dobrar roupas recém-passadas a ferro. O telefone público no corredor tocou. A dona Amélia atendeu e chamou-me. "É a sua irmã", disse, entregando-me o auscultador. A voz da Conceição soava estranha e hesitante. "Joana, preciso de te contar algo. Ouvi dizer que, bem, o Tosé e a Marisa tiveram o bebê, um menino." O mundo parou. Por um instante não consegui respirar, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da atmosfera. O filho que o Tosé nunca quis ter comigo, sempre a adiar, sempre com uma desculpa agora, estava nos braços de outra mulher. Não me lembro exatamente do que fiz depois. Sei que desliguei o telefone, agradeci a dona Amélia e voltei para o meu quarto. Lembro-me de me sentar na cama muito direita, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar-me em 1000 pedaços. Então veio a crise e uma explosão de raiva tão intensa que me assustou. Amarrotei lençóis, mordi almofadas, para abafar gritos parti o meu porta-retratos barato. A certa altura dei por mim a bater com a cabeça repetidamente contra a parede, como se pudesse expulsar à força as imagens do Tosé, assegurar um bebê da Marisa a amamentar da família perfeita que deveria ter sido minha. Foi a dona Amélia quem me encontrou alertada pelo barulho. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou forte enquanto eu soluçava destruída. Quando me acalmei, preparou um chá de camomila e sentou-se comigo na pequena cozinha comunitária. "Sabe, minha filha", disse ela, sua voz rouca pela idade, trazendo um estranho conforto. "A dor é como uma visita indesejada. Não adianta trancar a porta, ela já está dentro de casa. O jeito é dar-lhe um lugar para se sentar, oferecer-lhe um café, deixar lá dizer o que veio dizer. Só assim ela vai embora." Na semana seguinte, confessei a minha recaída a Drá. "Helena, sinto-me tão fraca", admiti envergonhada. "Achei que estava a melhorar." "A recuperação não é linear", ela explicou pacientemente. "Haverá dias bons e dias maus. O importante é que agora reconhece os gatilhos." Mas o incidente deixou-me abalada. Percebi que, apesar de todas as tentativas, o fantasma do meu passado ainda me assombrava. A raiva que eu tentava tão desesperadamente suprimir encontrava maneiras de se manifestar. A minha segunda tentativa de superação veio através da religião. Embora me tivesse afastado da Igreja Católica após o incidente em Caldas, a vergonha era grande demais para enfrentar a comunidade. A fé sempre fora uma parte importante da minha vida. Em maio, comecei a frequentar uma pequena igreja evangélica, perto do mercado municipal. O pastor Gideão, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil, falava sobre perdão de uma maneira que me tocava profundamente. "O perdão não é para o outro", dizia ele durante os cultos. "É um presente que se dá a si mesmo." Por algumas semanas senti-me genuinamente melhor. Cantava os hinos com fervor, participava dos estudos bíblicos às terças-feiras, encontrava consolo nas palavras de compaixão, até que durante uma reunião de mulheres o assunto inevitavelmente chegou às nossas histórias pessoais. O meu marido abandonou-me, por outra partilhei, sentindo-me segura naquele círculo de mulheres. Foi difícil. "E já o perdoou?", a irmã perguntou, uma senhora de expressão severa. Hesitei. "Estou a tentar." "Lembre-se do que Jesus disse sobre perdoar 70x7", interveio outra. As mulheres começaram a partilhar histórias de reconciliações milagrosas de esposos que voltaram arrependidos de casamentos restaurados pela fé. Uma delas sugeriu que eu escrevesse uma carta ao Tosé a expressar perdão, abrindo o caminho para uma possível reconciliação.
Saí daquela reunião profundamente perturbada. Será que estava a fazer tudo errado? Será que deveria procurar reconciliação em vez de cura? A ideia deixou-me nauseada. Não preciso de voltar para ele para provar que o perdoei, desabafei para Adra. Helena na sessão seguinte. Perdão e reconciliação são coisas diferentes, ela concordou. Pode perdoar alguém e ainda assim escolher não o ter mais na sua vida. Aquela conversa foi iluminadora. Percebi que estava a confundir conceitos, a pressionar-me a sentir coisas que não sentia, a alcançar um estado de perfeição espiritual impossível. Parei de frequentar aquela igreja, embora mantivesse a minha fé pessoal. Comecei a entender que a minha jornada de cura seria única. Não haveria fórmulas mágicas ou atalhos. O inverno de 2000 chegou frio e cinzento. Completei um ano em Santarém a sobreviver, dia após dia, a tentar reconstruir algo que nem eu mesma sabia o que era. Tinha um emprego estável, um teto sobre a cabeça, algumas novas amizades, mas também tinha pesadelos, frequentes crises de choro, inexplicáveis momentos de raiva tão intensa que me assustavam. Em agosto, decidi que precisava de uma mudança mais radical. A rotina na escola, apesar do trabalho gratificante com as crianças, estava estagnada. A minha vida resumia-se a trabalhar, voltar para o quartinho, ver novelas na pequena TV a preto e branco, dormir e repetir tudo no dia seguinte. Foi quando vi o anúncio no jornal local, curso técnico em enfermagem. Inscrições abertas. Era um curso noturno com duração de 18 meses oferecido pelo Hospital Municipal. O valor da mensalidade era assustador para o meu orçamento apertado, mas algo naquela possibilidade acendeu uma luz dentro de mim. Acha que consigo? Perguntei a Adra. Helena, mostrando-lhe o recorte do jornal. Porque não conseguiria, ela devolveu a pergunta. Tenho só o ensino secundário. Faz anos que não estudo. Já tenho 36 anos. E então a vida não acabou aos 36, Joana. Aquela frase simples foi como uma revelação. De facto, eu estava a viver como se a minha vida tivesse terminado naquela tarde de março de 1999, quando descobri a traição. Como se tudo depois disso fosse apenas um epílogo, uma sobrevida sem propósito real. Na segunda-feira seguinte, reuni coragem e fui até ao hospital fazer a minha inscrição para o curso. Precisaria de fazer um exame de admissão, estudar noções básicas de ciências. O medo de falhar era imenso, mas também havia algo novo a crescer dentro de minha esperança. Pedi horas extras na escola para conseguir pagar o material preparatório. Passei a estudar todas as noites, a rever conceitos esquecidos, a aprender outros pela primeira vez. A Conceição emprestou-me uma calculadora. A dona Amélia ofereceu a mesa da cozinha para os meus estudos noturnos, já que a iluminação era melhor que no meu quartinho. A véspera da prova foi agonizante. Revi freneticamente as minhas anotações. Tentei memorizar fórmulas, nomes científicos, procedimentos. O medo do fracasso era tão grande que mal consegui dormir. A sala de exame estava lotada, mais de 50 candidatos para 20 vagas. Jovens recém-formados no ensino secundário, profissionais, à procura de recolocação, pessoas como eu, a tentar uma segunda chance. A prova durou 3 horas tensas, durante as quais oscilei entre a certeza de estar a ir bem e o pânico de estar a falhar miseravelmente. 2 semanas depois, a lista de aprovados foi afixada no mural do hospital. Empurrei-me através da multidão ansiosa, o coração a bater tão forte que podia ouvi-lo. Percorri os nomes 1, 2, 3 vezes. Joana Maria dos Santos, 17 grau lugar. Por um instante, achei que tinha lido errado. Pedi a uma rapariga ao lado para confirmar. O seu nome está aqui. Parabéns. Saí do hospital a caminhar como em transe. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza ou raiva, como se tinha tornado comum, mas de uma alegria tão pura, tão inesperada que quase doía. Pela primeira vez em quase 2 anos, senti que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse guardar algo mais que sobrevivência. Naquela noite escrevi no meu diário: hoje fui aprovada no curso de enfermagem. Hoje finalmente comecei a acreditar que posso ser mais do que a mulher que perdeu tudo.
O que eu não sabia era que aquela pequena vitória seria apenas o começo de uma transformação muito maior e que os desafios mais difíceis ainda estavam por vir. O curso de enfermagem começou em outubro de 2000. Nas primeiras semanas senti-me completamente deslocada. A maioria dos alunos era pelo menos 10 anos mais jovem que eu. Dominavam o vocabulário técnico com facilidade, tiravam apontamentos rápidos, participavam ativamente das discussões. Eu, sentada no fundo da sala, lutava para acompanhar, para entender termos que nunca tinha ouvido, para superar o medo paralisante de fazer perguntas e parecer ignorante. Tem boas mãos para isto, comentou a professora Helena durante a nossa primeira aula prática de injeções. Estávamos a aplicar soro em laranjas, a simular a técnica. Obrigada, murmurei surpresa pelo elogio. Já trabalhou na área da saúde antes, não era costureira. Ela sorriu. Faz sentido. Precisão, paciência, atenção aos detalhes. Competências transferíveis. Aquela observação casual deu-me uma perspectiva completamente nova. Talvez o meu passado não fosse apenas um fardo, talvez pudesse ser uma base sobre a qual construir algo novo. As mesmas mãos que criavam bainhas perfeitas e pregavam botões com simetria impecável poderiam aprender a fazer curativos, a medir a tensão, a confortar doentes. Dezembro trouxe o nosso primeiro estágio, supervisionado um dia inteiro a acompanhar enfermeiros no ambulatório do hospital. Estava tão nervosa que mal dormi na noite anterior. E se cometesse um erro grave? E se os pacientes não confiassem em mim? Fui designada para auxiliar na sala de curativos, onde a enfermeira Marisa tratava de feridas crônicas, principalmente úlceras diabéticas e escaras em idosos acamados. O cheiro era forte, a visão das feridas abertas inicialmente perturbadora, mas logo percebi que era capaz de manter a compostura, de seguir instruções com precisão, de tratar os pacientes com dignidade mesmo nas situações mais delicadas. Tem jeito com os idosos, observou a Marisa depois de eu conseguir acalmar um senhor com demência que se recusava a deixar limpar a sua ferida. Tem paciência. Muitos estudantes ficam desconfortáveis. Acho que entendo como é sentir-se vulnerável, respondi simplesmente. Foi durante esse estágio que conheci a Dona Matilde, uma senhora de 82 anos que vivia sozinha e comparecia semanalmente para tratar uma úlcera varicosa na perna. Ela caminhava com dificuldade apoiada numa bengala de madeira entalhada, mas os seus olhos azuis brilhavam com uma vivacidade surpreendente. É nova aqui, ela comentou enquanto eu preparava os materiais para o seu curativo. Estou a fazer o curso técnico, expliquei. Comecei há 2 meses. E antes o que fazia hesitei momentaneamente. Era costureira. Ah, que maravilha, o seu rosto iluminou-se. Sabe, tenho algumas roupas antigas que precisam de ajustes. Pago bem pelo serviço. Expliquei que já não tinha máquina de costura própria, apenas usava uma emprestada ocasionalmente. Para minha surpresa, a Dona Matilde não desistiu. Tenho uma Singer no armário há anos, desde que a minha artrite piorou. Poderia usá-la se quiser. Venha à minha casa no domingo. Tomamos um café, conversamos sobre os ajustes. Aquele convite casual foi o início de uma das amizades mais significativas da minha nova vida. A Dona Matilde morava numa casa antiga no centro histórico de Santarém, cheia de móveis pesados de madeira escura e fotografias em molduras de prata. Viúva há 2 décadas, os seus 2 filhos moravam em Lisboa e raramente a visitavam. Eles mandam dinheiro, presentes, cartões em datas comemorativas, explicou ela sem amargura. Têm as suas vidas ocupadas. Entendo isso, nos domingos seguintes passei a visitar, lá regularmente. Costurava os seus vestidos antigos, ajustava camisas que tinham pertencido ao falecido marido e que ela usava em casa. Em troca, ela contava-me histórias da sua longa vida, ensinava-me receitas de família, mostrava-me álbuns de fotografias amarelados pelo tempo. Sabe do que mais sinto falta da juventude? Perguntou-me uma tarde enquanto apreciávamos chá na varanda. Não é a beleza ou a energia, é a sensação de que o tempo é infinito, de que sempre haverá uma chance de recomeçar. As suas palavras atingiram-me profundamente. Aos 36 anos, eu vivia como se o meu tempo tivesse acabado, como se aquele único erro tivesse definido todo o resto da minha existência.
Mas a senhora recomeçou várias vezes. Observei, lembrando as suas histórias sobre mudanças de cidade e carreiras diferentes, o recomeço após a viuvez. Exatamente, ela sorriu, os seus olhos azuis penetrantes. E cada vez foi assustador, mas também libertador. Foi a dona Matilde quem me apresentou à biblioteca municipal, insistindo que eu deveria alimentar a minha mente tanto quanto estudava para o curso. Comecei a frequentar o local nas tardes de sábado, descobrindo autores nunca antes lidos, explorando mundos através das páginas. Li Clarice Lispector pela primeira vez e senti como se ela falasse diretamente à minha alma ferida. O curso de enfermagem intensificou-se no segundo semestre. As matérias tornaram-se mais complexas, os estágios mais exigentes. Muitos colegas desistiram, incapazes de conciliar estudos, trabalho e vida pessoal. Eu permaneci com uma determinação que surpreendia até a mim mesma. Em março de 2001, completei 2 anos longe de Caldas da Rainha. 2 anos sem ver o Tosé, sem pisar na casa que ajudei a construir, sem enfrentar os olhares e cochichos dos antigos vizinhos. Adra. Helena sugeriu que talvez fosse hora de uma visita não para reabrir feridas, mas para confrontar fantasmas. Não estou pronta, confessei, o pânico evidente na minha voz. Ninguém está totalmente pronto para enfrentar o passado. Ela respondeu gentilmente, mas às vezes é necessário para seguir em frente. Recusei-me a considerar a ideia. Em vez disso, mergulhei ainda mais nos estudos e estágios. Nas poucas horas livres, visitava a dona Matilde ou ajudava no grupo de apoio às crianças na escola, que continuei mesmo depois de pedir demissão da função de empregada de limpeza. Não havia espaço para o passado na minha agenda cuidadosamente preenchida. Em junho, durante um estágio na ala de ortopedia, fui designada para auxiliar no cuidado de um paciente recém-chegado, homem de meia-idade acidentado com fraturas múltiplas na perna direita. Quando entrei no quarto com o tabuleiro de medicamentos, congelei a porta. O paciente era o Carlos, ex-colega do Tosé na metalúrgica que ocasionalmente jantava em nossa casa em Caldas. Ele reconheceu-me no mesmo instante. Joana, és tu mesma. Quis fugir, desaparecer, trocar de paciente. Encontrar o Carlos naquele leito de hospital foi como ter o passado a alcançar-me de repente. As minhas mãos tremeram levemente enquanto verificava a sua medicação, a tentar manter o profissionalismo que tinha aprendido nos últimos meses. Não esperava ver-te aqui, disse ele, observando-me com curiosidade. Soube que tinhas desaparecido de Caldas. Não desapareci. Reconstruí a minha vida, respondi, medindo cuidadosamente as minhas palavras. Como está a sua perna? O Carlos contou-me sobre o acidente na nova fábrica onde trabalhava. Durante os dias seguintes, gradualmente, as notícias sobre Caldas da Rainha começaram a surgir nas nossas conversas. O Tosé e a Marisa tinham se mudado para Lisboa depois de ele conseguir uma promoção. A Casa Amarela agora abrigava uma família com 3 crianças. A minha antiga casa tinha sido vendida para um casal de reformados do Rio de Janeiro. As pessoas ainda falam, sabes, disse ele, na sua 3ª noite de internamento. Mas já não é o assunto principal. Aconteceu tanta coisa desde então. Algo estranho aconteceu depois de o Carlos receber alta. Em vez de sentir alívio por aquela conexão com o meu passado ter partido, percebi um desassossego crescente. As perguntas que tinha enterrado durante 2 anos começaram a emergir. O que restava para mim em Caldas da Rainha? Havia algo a resolver lá, Adra. Helena tinha mencionado várias vezes a importância do fecho de ciclos. Talvez fosse hora de considerar aquela visita que tanto me aterrorizava. Não precisas de decidir agora, a Conceição disse-me, quando partilhei as minhas dúvidas. Termina o teu curso primeiro, uma coisa de cada vez. A minha formatura como técnica de enfermagem aconteceria em dezembro de 2001. Faltavam apenas 4 meses. E a pressão dos exames finais era imensa. No hospital, os supervisores de estágio começaram a avaliar quais alunos teriam potencial para contratação após formados. A competição era acirrada para as poucas vagas disponíveis. Numa tarde particularmente estressante, cometi um erro durante a preparação de medicação. Troquei os horários de 2 pacientes. A enfermeira-chefe percebeu antes que houvesse consequências
mas a repreensão foi severa. Isto poderia ter causado danos sérios, Joana. O que se está a passar contigo costuma ser tão atenta? Saí do turno devastada, convencida de que tinha arruinado as minhas chances de contratação. Ao chegar ao quartinho das traseiras, encontrei um recado da Dona Amélia. A Dona Matilde tinha ligado, precisava de falar comigo com urgência. Corri para a casa dela, temendo que algo grave tivesse acontecido. Encontrei-a sentada no seu cadeirão preferido, mais pálida que o habitual, com uma carta aberta sobre o colo. Tenho um favor a pedir-te, disse ela, dispensando preâmbulos. O meu filho mais velho, Eduardo, está a pressionar-me para vender esta casa e mudar-me para um lar em Lisboa. Diz que é para eu ficar mais perto deles, mas sei que é para facilitar a vida dele. Não quero ir. Sentei-me ao seu lado a tentar entender o que aquilo tinha a ver comigo. Preciso de alguém de confiança a morar aqui, continuou. Alguém que cuide da casa, que me ajude quando necessário e principalmente que me faça companhia. Estou disposta a oferecer o quarto das traseiras com entrada independente, sem aluguer, em troca de alguns cuidados. A proposta parecia uma tábua de salvação. O meu contrato com a escola terminaria em dezembro junto com o curso. A Dona Amélia já tinha mencionado que talvez precisasse do quartinho de uma sobrinha que viria estudar em Santarém. A ideia de morar numa casa de verdade com um jardim e espaço para respirar era tentadora. E o seu filho, o que vai achar disto? O Eduardo só se importará em não ter que lidar com a culpa de me enfiar num lar. Se eu disser que tenho uma acompanhante qualificada, ele ficará aliviado. Ela sorriu, astuta como sempre. Aceitei a oferta, mas uma condição formou-se dentro de mim. Antes de iniciar este novo capítulo, precisava de encerrar de vez o anterior. A formatura seria a 15 de dezembro. Logo depois, antes do Natal, eu voltaria a Caldas da Rainha não para reabrir feridas ou procurar vinganças tardias, mas para me despedir adequadamente do lugar que tinha sido meu lar por tantos anos. A decisão trouxe um misto de terror e alívio. Nos meses seguintes, enquanto me dedicava aos exames finais e estágios conclusivos, uma tensão crescente instalou-se no meu peito. Cada dia aproximava-me não apenas do diploma pelo qual tanto lutara, mas também do confronto inevitável com o meu passado. O que encontraria em Caldas da Rainha fantasmas, julgamento, ou talvez finalmente a possibilidade de paz. A formatura aconteceu num auditório modesto do Hospital Municipal. Éramos apenas 14 concluintes, menos da metade dos que tinham iniciado o curso. A Conceição chorou durante toda a cerimônia, enquanto a Dona Matilde, elegante num vestido azul escuro, que tínhamos ajustado juntas, aplaudia orgulhosamente quando recebi o meu diploma. Tenho um presente para ti, disse a Conceição após a cerimônia, entregando-me um pacote retangular embrulhado em papel colorido. Era um diário de capa dura, com o meu nome gravado na lombada, para registrares a tua nova vida. No dia seguinte acordei antes do amanhecer. Tinha embalado apenas o essencial numa mochila pequena, algumas roupas, documentos, o diário novo e uma fotografia da minha mãe que carregava sempre comigo. O autocarro para Caldas da Rainha partiria às 6h30. Tens a certeza de que queres ir sozinha? Perguntou a Conceição, que insistira em acompanhar-me até a estação de caminhonagem. Tenho algo que preciso de enfrentar por conta própria. No banco do autocarro, enquanto as primeiras luzes do dia despertavam a paisagem montanhosa, repassei mentalmente o plano. Ficaria apenas 2 dias. Visitaria alguns lugares importantes. Talvez encontrasse antigas colegas da confessão. Não procuraria o Tosé, mesmo sabendo que ele ocasionalmente visitava a cidade para ver a sua mãe idosa. Esta viagem não era sobre ele, era sobre mim. 5 horas depois, desci na estação de caminhonagem de Caldas da Rainha. O impacto foi imediato. O cheiro peculiar do enxofre das águas termais, os montes verdes, a emoldurar a cidade, o movimento característico do centro. Tudo parecia simultaneamente familiar e estranho, como um sonho meio esquecido. Hospedei-me numa pequena pensão próxima ao Parque Dom Carlos I, longe do meu antigo bairro. Após deixar a minha mochila no quarto, saí para caminhar pelo centro da cidade. Era uma sexta-feira movimentada, com comércio cheio para as compras de Natal.
Observei montras decoradas, luzes coloridas, famílias, a passear cenas corriqueiras que antes faziam parte da minha vida. No coreto da Praça da República, uma banda ensaiava canções natalícias. Sentei-me num banco para observar, deixando as memórias fluírem. Ali perto eu e o Tozé tínhamos assistido a concertos aos domingos. Ali, anos antes, sonhei futuros que jamais se concretizariam. Joana, meu Deus, és tu mesma. Virei-me para encontrar a Marta, a minha antiga colega da confessão da Dona Lourdes. Ela parecia mais velha, com fios grisalhos no cabelo, que antes era pintado de castanho avermelhado, mas o sorriso acolhedor era o mesmo. Quanto tempo pensei que te tinhas mudado para sempre. O encontro inesperado quebrou o gelo que eu temia. Tomamos café numa pastelaria próxima enquanto ela me atualizava sobre a vida na cidade. A Dona Lourdes tinha fechado a confessão no ano anterior, acometida por problemas de saúde. Algumas colegas ainda se encontravam mensalmente para um chá da tarde. A cidade tinha crescido com novos bairros e um centro comercial em construção. E tu, como está a vida onde mesmo, Santarém? Acabo de me formar como técnica de enfermagem. Os olhos dela regalaram-se, misturando surpresa e admiração. Quem diria? Sempre achei que tinhas jeito para a costura, que seguirias naquilo para sempre. A vida leva-nos por caminhos inesperados, respondi, sentindo uma serenidade que não esperava. Após nos despedirmos com promessas vagas de manter o contato, segui para o segundo destino daquele dia, o cemitério municipal. A sepultura da minha mãe estava mais deteriorada do que eu lembrava, com manchas de umidade no pequeno jazigo de família. Limpei o que pude com um pano úmido, coloquei as flores que tinha comprado no caminho e sentei-me no banco de cimento desgastado. Perdoa-me por ter ficado tanto tempo longe, mãe, murmurei para o silêncio. Mas estou a reconstruir a minha vida. Acho que a senhora ficaria orgulhosa. O céu começava a escurecer quando deixei o cemitério. Uma chuva fina caía sobre a cidade, embaciando as luzes natalícias que começavam a acender-se nas ruas. Enquanto caminhava de volta para a pensão, uma decisão cristalizou-se na minha mente. Amanhã, no meu segundo e último dia em Caldas, eu visitaria a minha antiga casa na Rua das Acácias. Não para reivindicar o que perdera, mas para me despedir adequadamente do lugar que, apesar de tudo, tinha sido o meu lar. O sol de sábado despontou por trás dos montes, prometendo um dia claro após a chuva da noite anterior. Levantei-me cedo, tomei um pequeno almoço simples na pensão e apanhei o autocarro circular para o bairro onde ficava a Rua das Acácias. Cada quarteirão percorrido fazia o meu coração acelerar. A rua parecia menor do que nas minhas lembranças. Algumas casas tinham sido pintadas, outras reformadas. Novas árvores tinham crescido, enquanto outras desapareceram. Parei na esquina a observar à distância minha antiga casa, número 47, com um pequeno portão de ferro que o Tozé tinha instalado com tanto orgulho. A casa agora exibia uma cor diferente, um tom de amarelo claro, substituíra o branco original. No jardim frontal, onde eu cultivava as minhas dálias e begônias, agora havia um relvado bem aparado e alguns cactos ornamentais. A antena parabólica que tanto desejamos comprar tinha sido substituída por uma mais moderna. Uma bicicleta infantil encostada na varanda indicava a presença de crianças. Enquanto reunia coragem para me aproximar, a porta abriu-se e uma senhora de aproximadamente 70 anos saiu para regar os cactos. Não a conhecia. Devia ser uma das reformadas que o Carlos mencionara. Respirei fundo e caminhei na sua direção. Bom dia, cumprimentei a tentar manter a voz firme. Desculpe incomodar. Eu morei nesta casa há alguns anos. A senhora olhou para mim com curiosidade, a mangueira de água ainda nas suas mãos. Ah, é mesmo, compramos de um rapaz. Como era mesmo o nome? Antônio, acho. Tozé, corrigi automaticamente. Antônio José. Eu era, sou a Joana. A casa também era minha. O seu olhar mudou instantaneamente. Não para desconfiança ou repulsa como eu temia, mas para um reconhecimento surpreendente. Joana, você é a Joana. Por favor, entre um pouco. Tenho algo que lhe pertence. Confusa, seguia para dentro da casa. A sala tinha sido completamente reformada, os móveis à disposição
até mesmo as paredes que agora ostentavam um papel de parede floral. Nada ali parecia familiar exceto a estrutura básica do imóvel. Quando nos mudamos, encontramos algumas coisas no sótão, explicou a senhora que se apresentou como Dona Emília. O meu marido queria deitar fora, mas achei que poderia ter valor para alguém. Ela desapareceu brevemente num dos quartos, retornando com uma caixa de cartão envelhecida. Aqui está. Nunca abrimos, apenas guardamos. Recebi a caixa com mãos trêmulas. Era uma das caixas de sapatos que eu usava para guardar recordações, fotografias, cartas, pequenas lembranças. Acreditava que todas tinham sido perdidas quando o Tosé vendeu a casa. Posso, apontei para o sofá. Fique à vontade, vou fazer um café para nós. Quando a Dona Emília saiu para a cozinha, abri a caixa com cuidado. Por cima de tudo estava a fotografia do meu casamento. Eu e o Tosé sorridentes diante da pequena capela de Santo Antônio. Abaixo encontrei cartas da minha mãe, de quando ela ainda vivia na aldeia antes de adoecer e vir morar comigo. Um pequeno embrulho continha a pulseirinha de identificação do hospital da minha sobrinha filha da Conceição de quando ela nasceu. Havia também um envelope amarelado contendo o meu diploma do ensino secundário conquistado com tanto sacrifício em cursos noturnos. As lágrimas vieram silenciosas enquanto os meus dedos tocavam aqueles fragmentos da minha história. Não eram objetos valiosos em termos monetários, mas representavam partes de mim que acreditava terem se perdido para sempre. A Dona Emília retornou com um tabuleiro, café e bolachas. Sentou-se delicadamente ao meu lado. Sabe, ela começou hesitante. Quando compramos a casa, os vizinhos contaram-nos sobre o que aconteceu. Congelei à espera do julgamento que sempre temi. Não estou aqui para julgar ninguém, continuou ela, surpreendendo-me. Todos cometemos erros quando a dor é grande demais. O importante é o que fazemos depois. Olhei para aquela senhora desconhecida que mostrava mais compreensão do que eu jamais esperaria. De repente, as palavras começaram a fluir. Contei sobre Santarém, sobre o curso de enfermagem, sobre a Dona Matilde, sobre os meus planos para o futuro. Está a ver, ela sorriu quando terminei. A vida continua. A sua não acabou naquela tarde de março. Passamos quase 2 horas a conversar. Ela mostrou-me as modificações que tinha feito na casa. Contou sobre os seus netos que vinham visitá-la. Nas férias, sobre como ela e o marido tinham escolhido Caldas da Rainha para a reforma depois de décadas em Lisboa. Quando finalmente me levantei para partir, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. A Dona Emília insistiu que eu levasse a caixa de recordações. Isto pertence à sua história e parece-me que finalmente está pronta para carregar a sua história completa, as partes boas e as difíceis. No passeio, antes de me despedir, fiz a pergunta que estivera a evitar durante toda a visita. A senhora sabe, a Casa Amarela? Quem mora lá agora? A Dona Emília apontou para a construção 2 lotes adiante. Uma família do Paraná. O casal que morava antes vendeu a casa há mais de 1 ano. Mudaram-se para Lisboa, ouvi dizer. Assenti a absorver a informação. O Tosé e a Marisa tinham seguido as suas vidas assim como eu tentava seguir a minha. Obrigada por tudo, disse sinceramente. A senhora não imagina o que este momento significou para mim. Volte quando quiser, Joana. Esta casa terá sempre um pedaço da sua história, mesmo que agora seja o nosso lar. A caminhar de volta para a paragem de autocarro com a caixa de recordações, segura nos meus braços, senti algo inédito a crescer dentro de mim. Não era exatamente perdão. Talvez nunca chegasse a isso completamente. Era algo diferente, algo como paz. A compreensão de que o passado, por mais doloroso que fosse, não precisava de definir o meu futuro. Voltei à pensão naquele sábado com um misto de emoções que não conseguia nomear. A caixa de recordações sobre a cama parecia um portal para um passado que simultaneamente me pertencia e já não me pertencia mais. Passei a tarde a revisitar cada item, a lista de enxoval que a minha mãe e eu preparamos com tanto carinho, as fotografias amareladas do nosso primeiro Natal na casa da Rua das Acácias, até mesmo o cartão que o Tosé me dera no aniversário e 10 anos de casamento, apenas 5 anos antes de tudo desmoronar. Para minha Joana, que faz da nossa casa um lar, dizia a mensagem escrita com aquela letra inclinada e irregular dele. Quanta ironia havia nessas palavras agora. O telefone do quarto tocou sobressaltando-me.
Era a Conceição, a minha irmã. Só a verificar se está tudo bem, Joana. Fiquei preocupada quando disseste que ias voltar a Caldas. Estou bem, você respondia, surpreendendo-me a mim mesma com a sinceridade na minha voz. De verdade, acho que precisava deste fecho. Encontraste alguém conhecido. Contei-lhe sobre a Marta da confessão sobre o cemitério e finalmente sobre a Dona Emília e a caixa de recordações. A Conceição ficou em silêncio por alguns instantes. Sabes, Joana, quando saíste da prisão e vieste morar comigo em Santarém, eu tinha tanto medo. Estavas tão vazia como uma casca, lembras-te? Lembrava sim. Os primeiros meses em Santarém foram um borrão de vergonha e desorientação. Eu mal conseguia sair de casa convencida de que todos sabiam do meu passado, de que o rótulo de ex-reclusa estava estampado na minha testa. Fui buscar-te à prisão à espera de encontrar a minha irmã rancorosa a jurar vingança contra o Tosé, e a tal da Marisa, continuou a Conceição. Mas tu estavas diferente. Quebrada sim, mas também pensativa, como se estivesses finalmente a olhar para dentro de ti mesma. Aquelas palavras atingiram algo profundo em mim. Ela tinha razão. A prisão tinha sido a minha universidade emocional. Entre paredes cinzas e rotinas rígidas, aprendi mais sobre mim mesma do que em toda a minha vida anterior. Acho que agora entendo melhor o que aconteceu comigo, respondi. Na cadeia, a psicóloga da prisão disse algo que nunca esqueci. Ela falou que a raiva é sempre uma emoção secundária, que por baixo da raiva existe sempre dor, medo ou tristeza. Passei anos com tanta raiva do Tosé, da Marisa, de mim mesma. Só agora percebo quanto medo havia por baixo. Medo de quê, Joana? Medo de não ser suficiente, de ficar sozinha, de descobrir que tinha construído a minha vida inteira em torno de alguém que não me via realmente. A conversa com a Conceição estendeu-se por quase 1 hora. Quando desliguei à noite, já tinha caído sobre Caldas da Rainha. Da janela do quarto podia ver as luzes da cidade a cintilar contra o fundo escuro das montanhas. 26 anos atrás, aquelas mesmas luzes tinham testemunhado a minha queda. Agora testemunhavam algo diferente, não exatamente um renascimento, palavra forte demais para o processo gradual que vivi, mas talvez um reencontro comigo mesma. No domingo de manhã, antes de apanhar o autocarro de volta para Santarém, fiz uma última paragem. Caminhei até o antigo tribunal, um prédio imponente no centro da cidade. Foi ali numa sala de audiências, no 2º andar, que ouvi a sentença que me condenou a 3 meses de detenção por lesões corporais e danos materiais. Não entrei no prédio, apenas observei a sua fachada, as escadas de mármore e as colunas imponentes. Um arrepio percorreu a minha espinha ao lembrar do juiz de óculos pequenos, a ler a minha sentença do oficial de justiça, a acompanhar-me para fora das algemas frias nos meus pulsos. A senhora está a precisar de alguma coisa. Virei-me sobressaltada. Um guarda de segurança observava-me com expressão desconfiada. Não obrigada, só a recordar. Ele assentiu sem entender o significado real daquelas palavras e seguiu o seu caminho. Eu também segui o meu em direção à estação de caminhonagem. No autocarro, enquanto Caldas da Rainha ficava para trás, refleti sobre como aquela viagem tinha transformado algo dentro de mim. Não apagou o passado. Nada jamais poderia fazê-lo. Não retirou a responsabilidade pelos meus atos. Eu continuaria a carregar, lá pelo resto da vida. Mas trouxe uma clareza que me permitia olhar para aquela Joana de 1999 com menos julgamento e mais compreensão. Aquela mulher que perdeu o controle numa tarde de março não era um monstro como eu temia. Era simplesmente um ser humano que ultrapassou seus próprios limites, impulsionada por dor e abandono, que não sabia como processar. Não posso apagar o que fiz, mas talvez pudesse finalmente deixar de me definir unicamente por aquele momento. Enquanto o autocarro cortava as serras, adormeci com a cabeça encostada na janela, a caixa de recordações segura no colo. Pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com celas trancas ou gritos. Sonhei com jardins com dálias a florescer e com um caminho que seguia adiante para um futuro ainda por escrever. As estações mudaram muitas vezes desde aquela viagem a Caldas da Rainha. Estamos agora em 2025 e aos 61 anos, a minha vida desenrola-se a um ritmo diferente.
Moro há 5 anos neste apartamento em Coimbra, um segundo andar com varanda onde cultivo as minhas plantas e assisto ao movimento da rua. Não é grande, mas tem espaço suficiente para os meus livros, para o sofá, onde recebo as minhas poucas mas sinceras amizades, e para o quarto de hóspedes onde a Conceição e a sua família ficam quando vêm visitar-me. A caixa de recordações que a dona Emília me devolveu ocupa um lugar especial na estante da sala. Não a mantenho escondida como faria no passado. Ela faz parte da minha história, assim como as fotografias da minha formatura, como técnica de enfermagem, os certificados dos cursos de especialização em cuidados geriátricos e as fotos com os idosos de que cuidei ao longo dos anos. Trabalho há quase uma década no lar de idosos Manhã Dourada. Comecei como auxiliar de enfermagem e, com dedicação e estudos contínuos, hoje sou a cuidadora-chefe responsável por uma equipa de 8 pessoas. Há uma ironia bonita em como a vida me conduziu para um trabalho que exige paciência, controle emocional e capacidade de lidar com a frustração, justamente as qualidades que me faltaram naquela tarde de março de 1999. Aprendi que cuidar de idosos é um exercício diário de compreensão da fragilidade humana. Quando ajudo o Sr. Alberto com os seus 93 anos e Parkinson avançado a tomar banho, ou quando ouço pela 10ª vez a dona Zulmira contar sobre o casamento da filha, como se fosse novidade, estou constantemente a relembrar que todos nós temos limites, vulnerabilidades e necessidades de acolhimento. Nunca mais vi o Tosé pessoalmente, embora tenha notícias ocasionais através de conhecidos em comum. Sei que ele e a Marisa permaneceram juntos por alguns anos em Lisboa, mas eventualmente separaram-se. Ele voltou para o Alentejo, para uma cidade no sul do estado, onde abriu uma pequena oficina mecânica. Tem 2 filhos com a 3ª esposa. Por muito tempo, imaginei como seria reencontrá-lo. O que eu diria, como reagiria? Essas perguntas atormentaram-me especialmente nos primeiros anos após a minha saída da prisão. Imaginava cenários dramáticos de confrontos ou pedidos de desculpas. Hoje, percebo que provavelmente não diria nada de significativo. Talvez apenas um olá, espero que estejas bem, e seria sincera. Há 3 anos, numa das minhas folgas semanais, participei num curso de dança para a 3ª idade no Centro Cultural do bairro. Foi lá que conheci o Sebastião, um senhor viúvo de 67 anos, professor de matemática reformado com olhos gentis e uma risada espontânea que me cativou desde o primeiro momento. A nossa relação cresceu naturalmente, sem pressa construída sobre longas conversas e passeios tranquilos pelo Parque Verde do Mondego aos domingos. Não quero casar de novo, disse-lhe logo no início. Quero manter o meu espaço, a minha independência. Eu também, respondeu ele para minha surpresa. Já tive um casamento maravilhoso com a Maria Helena por 30 anos. Não procuro substituí-la ou recriar aquilo. Procuro companhia, afeto e respeito mútuo. E assim tem sido. O Sebastião tem o seu apartamento no centro. Eu tenho o meu aqui. Vemo-nos 3 ou 4 vezes por semana. Cozinhamos juntos, vemos documentários de que ambos gostamos, frequentamos um cineclube para maiores de 60 e recentemente começamos a planear uma viagem para o Nordeste do Brasil. Ele conhece a minha história. Contei-lhe tudo numa noite estrelada sentados no banco do parque quando a nossa relação começou a aprofundar-se. Esperava ver julgamento ou receio nos seus olhos, mas vi apenas compreensão. Todos temos capítulos na nossa história que gostaríamos de reescrever, disse ele segurando a minha mão. O importante é a aprendizagem que extraímos deles. Este relacionamento ensinou-me que há diferentes formas de amar. O amor não precisa de ser possessivo para ser verdadeiro. Não precisa de ocupar todo o espaço da sua vida para ser significativo. Ele pode existir com fronteiras saudáveis, com respeito pela individualidade do outro. Nas noites em que a insônia me visita, menos frequentes agora, mas ainda presentes, muitas vezes dou por mim a pensar na jovem Joana, de 35 anos, aquela mulher que acreditava que o amor significava pertencer a alguém e que alguém pertencia, que media o seu valor pelo que os outros viam nela, que não conseguia imaginar uma vida além do papel de esposa e dona de casa. Se pudesse voltar no tempo e conversar com ela, não a repreenderia.
não lhe diria que estava errada nos seus sonhos e expectativas. Apenas a abraçaria e diria: vais sofrer, vais cometer erros dos quais te arrependerás profundamente, mas vais sobreviver, e através desse sofrimento, vais descobrir uma força que nem imaginavas possuir. Recentemente recebi uma carta que mudou a minha perspectiva mais uma vez. Era da Marisa. Sim, aquela Marisa da Casa Amarela. O envelope chegou pelo correio ao meu trabalho. Como ela descobriu onde eu trabalhava, nunca saberei ao certo. A letra era trêmula de alguém que parecia fazer esforço para escrever. A princípio, hesitei em abrir. Pensei em deitar fora, em deixar o passado no passado. Mas algo dentro de mim, talvez a mesma intuição que desenvolvi a cuidar de idosos por tantos anos, disse-me que deveria ler. Querida Joana, começava a carta. Sei que deve estar surpresa em receber notícias minhas depois de tantos anos. Estou a escrever porque fui diagnosticada com cancro terminal e nos últimos meses tenho revisitado a minha vida a tentar fazer as pazes com os meus erros. O que aconteceu entre nós, entre mim, você e o Tosé, foi um deles. A carta continuava por 3 páginas. Ela contava como conheceu o Tosé, como a relação deles começou e como ambos ignoraram as consequências das suas ações. Contava sobre o fim da relação deles, sobre como ele nunca conseguiu estabelecer-se realmente noutra relação, sempre a carregar a culpa do que tinha feito comigo. Não estou a pedir perdão, escreveu ela no final. Não tenho esse direito. Só queria que soubesse que nunca esqueci o seu rosto naquele dia e que carreguei comigo o peso de ter ajudado a destruir algo que você construiu com tanto amor. Espero que tenha encontrado paz. Li e reli aquela carta várias vezes sentada na varanda do meu apartamento com o sol da tarde a lançar sombras através das folhagens das minhas plantas. Não senti raiva, nem vingança, nem mesmo satisfação. Senti apenas uma profunda consciência da fragilidade humana. Todos nós à procura de conexão, a cometer erros, a causar dor à procura de redenção. Não respondi à carta. Não havia endereço de retorno. E mesmo que houvesse o que eu diria, que a perdoava, não tenho a certeza se perdão é a palavra certa para o que sinto. Talvez compreensão seja mais preciso, compreensão de que todos somos capazes tanto de ferir quanto de ser feridos, de cometer injustiças e de sofrer injustiças. Há uma semana levei a carta comigo até ao Parque Verde do Mondego. Sentei-me à beira do rio a observar os patos a nadar tranquilamente na água, as crianças a correr e os casais de idosos a caminhar de mãos dadas. Dobrei cuidadosamente o papel e coloquei-o dentro de um livro que estava a ler O Caminho da Tranquilidade de Dalai Lama. Foi ali, entre as páginas que falavam sobre compaixão, que percebi algo importante. A minha história não é sobre uma mulher que foi traída e perdeu o controle. Não é sobre uma ex-reclusa que reconstruiu a sua vida. É sobre uma jornada de autodescoberta que continua até hoje. Uma jornada que me ensinou que a nossa capacidade de crescer através da dor é ilimitada. Às vezes, quando estou a aplicar pomada nas juntas doloridas da Dona Alzira, de 92 anos, ou a ajudar o Sr. Paulo a escrever cartas para os netos que raramente o visitam, dou por mim a pensar em como os caminhos da vida são imprevisíveis. Nunca imaginei, naquela tarde fatídica de março, que um dia encontraria propósito e paz a cuidar de pessoas que estão nas suas últimas estações da vida. Os idosos de quem cuido ensinaram-me que o fim de uma fase não é o fim de tudo, que sempre há tempo para recomeçar, para curar, para encontrar novos significados. Eles mostraram-me que as cicatrizes que carregamos são marcas de sobrevivência, não de vergonha. Hoje, entendo que perdemos muito tempo a tentar dividir o mundo entre mocinhos e vilões, entre vítimas e agressores. A verdade é que todos nós carregamos luzes e sombras. Todos somos capazes do melhor e do pior. O que nos define não são os momentos em que caímos, mas como escolhemos levantar-nos depois. Na semana passada, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei a minha ficha de entrada no estabelecimento prisional feminino de Leiria. A fotografia 3/4 mostrava uma mulher de olhar vazio, cabelos mal arrumados e uma expressão que misturava desespero e incredulidade.
Olhei longamente para aquele rosto, o meu rosto de 26 anos atrás, e pela primeira vez não desviei o olhar com vergonha. Sobreviveste, sussurrei para aquela fotografia. E não apenas sobreviveste, tu floresceste. Se pudesse dizer algo a quem está a passar pelo seu próprio momento de ruptura, seria isto: o que parece o fim pode ser um começo. A dor que sentes hoje pode transformar-se na força que te guiará amanhã. Não tenhas medo de começar de novo, mesmo que seja do zero, mesmo que seja tarde. Enquanto houver vida, há a possibilidade de reinvenção. Esta noite, aos 61 anos, sentada na minha varanda com uma chávena de chá, a observar o céu estrelado de Coimbra, sinto uma paz que não achei que fosse possível. Não é uma paz perfeita ou completa. Ainda há dias difíceis, ainda há momentos de insegurança, ainda há pesadelos ocasionais. Mas é uma paz autêntica, conquistada através de quedas e recomeços, através de aprendizagens dolorosas e pequenas vitórias diárias. O meu nome é Joana, tenho 61 anos e a minha história está longe de terminar. Cada amanhecer traz a possibilidade de um novo capítulo, de novas descobertas sobre mim mesma e sobre o mundo. A mulher que perdeu tudo numa tarde de março de 1999 em Newtonão poderia imaginar a riqueza que encontraria depois. Não uma riqueza material, mas a abundância que vem de descobrir a sua própria força, a sua própria capacidade de transformar dor em propósito. Como diz um poema que mantenho na porta do meu frigorífico, a vida quebra-nos a todos, mas depois alguns ficam mais fortes exatamente nos lugares onde foram quebrados. Esta é a verdade que descobri na minha própria pele. As nossas feridas, quando abraçadas com coragem, podem transformar-se em fontes de sabedoria e compaixão. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que torna uma vida completa. Gostaria muito de saber de onde vocês estão a acompanhar esta história. Deixem nos comentários de que cidade ou país vocês são. E então, o que acharam deste relato tocou-vos de alguma forma. A vossa opinião é muito importante para mim. Desejo do fundo do coração que todos vocês estejam bem, com saúde e em paz onde quer que estejam. Que a vida vos traga sempre momentos de alegria e serenidade. Por fim, se vocês também têm uma história interessante, comovente ou inspiradora que queiram partilhar, por favor, contem-na nos comentários. Adoraria ler e tenho a certeza de que muitas outras pessoas também gostariam de ouvir. Este espaço é nosso